Prezados amigos e amigas, mais uma vez cá estamos. Boa tarde agora para todos nós. Que o Senhor siga nos inspirando e, acima de tudo, que o nosso coração siga receptivo às inspirações que nos chegam do mais alto. Desde já eu gostaria de deixar aqui as minhas escusas pela necessidade de sair meio rapidamente após a palestra. Temos que nos deslocar ainda para Recife para poder pegar o voo a tempo. Então a gente vai ter que sair aqui meio apressadamente ao final da palestra. Mas já agradecendo mais uma vez pelo carinho imenso que a gente pôde receber de todos vocês, dos amigos já conhecidos, dos novos que pudemos fazer, e deixando também os nossos votos de muita luz e de muita paz na jornada, na trajetória de cada um de vocês. O tema sobre o qual nós vamos conversar nessa tarde, de certo modo, ele complementa um pouco o que nós trouxemos pela manhã. Pela manhã, refletimos acerca da abertura que precisamos fazer à mensagem do Evangelho, entendendo qual a sua finalidade na nossa vida, ajudando-nos a endireitar os nossos caminhos, a otimizar o processo evolutivo, agora de maneira mais consciente. No entanto, mesmo depois, às vezes, de já termos uma consciência da dimensão e da importância da mensagem do Evangelho em nossas vidas, por vezes ainda nos vemos estacionados. Algo ainda nos detém, nos impede de caminhar com a presteza, com a dedicação que seria de se esperar. E é preciso refletamos sobre isso. Para tanto, fomos buscar lá no registro de Atos dos Apóstolos essa pergunta que ecoa séculos afora, alcançando-nos em cheio o coração. Talvez alguns já conheçam essa passagem, o autor dessa indagação e a quem ele se dirigia. Mas para aqueles que ainda não conhecem, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a descrição do que se deu após o encontro de Saulo com Cristo às portas de Damasco. Como sabemos, ele adentra na cidade, é enceguecido, ali é deixado pelos que o acompanhavam, sozinho, naquela hospedaria, em que ele, entre orações e expectativa, aguardava a vinda do emissário que Jesus lhe enviaria. Ele tinha certeza de que o Cristo que o visitara não o deixaria abandonado, agora que ele inaugurava uma nova etapa da sua vida, um novo caminho. E de fato, passados 3 dias ali, chega a própria figura a quem ele perseguia. Jesus, na sua condição de mestre divino, faz com que o perseguidor e o perseguido selem de uma vez por todas e para os séculos essa transformação que tantos frutos daria ao cristianismo. Essa conversão de Saulo à seara do Evangelho. Então Ananias o visita naquela hospedaria, restitui-lhe a visão e então faz-lhe a indagação. E agora, Saulo, por que te detens? Trazendo depois algumas orientações que são também muito interessantes e pertinentes. E aqui a gente pode se servir do simbolismo da cena, porque é muitas das vezes o que se processa com o Espírito em algum momento da sua trajetória, quando de repente as escamas lhe são retiradas. O Espírito que vinha enceguecido para a realidade da vida, para as finalidades últimas da existência, de olhos muito voltados para a matéria, para as ilusões do mundo, de repente, pela dor, pelas experiências que vão sendo vividas, ele se vê agora com os olhos abertos para uma nova realidade, quando ele então percebe, quando ele então nota, puxa vida, a vida é muito mais do que aquilo que eu entendia por vida, muito mais do que aquilo que eu outrora, até ontem, buscava. Porque, como diz Emmanuel, o Adeilson muito bem frisou aqui também, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Nós chamamos aqueles que estão do lado de lá, desprovidos de vida física, ou do corpo físico, de mortos. No entanto, os verdadeiros mortos, em geral, estão sepultados em plena carne terrestre. Aqueles para os quais a vida se resume ao que é palpável, ao que é sensorial, isso é vida. Os olhos que contemplam apenas o que está morto ou vai morrer, isso é vida? Então,
a gente passa a viver quando conseguimos projetar a nossa visão e o nosso entendimento para além dos pórticos do sepulcro. E todos nós, em algum momento, nesta encarnação ou em outro momento da nossa trajetória espiritual, passamos por isso. E aí, apresenta-se-nos aquele horizonte vasto, um caminho imenso a percorrer. No entanto, ainda assim, parece que às vezes nos vemos estacionados, hesitantes, oscilando na decisão de avançar, de estabelecer uma definição de nós para conosco. Preciso seguir agora esse novo caminho, ante esse novo objetivo, esse novo alvo que eu pude encontrar. Sejam qual for as circunstâncias, sejam quais forem as circunstâncias, daqui por diante, essa decisão de avançar tem de prevalecer. Então é de certo modo sobre isso que nós vamos buscar refletir, uma análise íntima que nos cabe, tanto quanto àquilo que ainda nos detém, e esse é um estudo que todo espírito precisará fazer. Quais são as amarras? Quais são as algemas? Quais os laços que ainda nos impedem de avançar, tanto quanto seria de se esperar, ou tanto quanto já gostaríamos? Como também a importância de estabelecermos em nós uma decisão que seja capaz de se sobrepor a quaisquer injunções ou circunstâncias que venhamos a encontrar. E esse é um aspecto muito importante, porque recentemente eu estava ouvindo uma amiga falar, ela é filósofa, e ela falava da filosofia de Epiteto, que é um dos representantes da filosofia estoica, e ela trazia um conceito que eu achei muito interessante na filosofia de Epiteto, no grego pró-airesis, que traduzindo para o português seria uma pré-escolha. Isto é, uma escolha que anteceda aquilo que nos aconteça. Aquilo que vem a acontecer encontrará uma escolha em nós já pré-determinada, e isso vai definir muito o que nós vamos fazer de cada circunstância. Nós vamos importar esse conceito de Epiteto, que foi alguém que viveu depois, por exemplo, do apóstolo Paulo, e vamos ver em verdade que já o apóstolo Paulo nos falava sobre isso, ou nos ensinava sobre isso. Porque, indagado por Ananias nesses termos, por que te detens? Nós como que conseguimos notar que ao longo da vida, e a partir dali, desde então, até a consumação da sua tarefa, quando é decapitado em Roma, nós vamos notar que Paulo sempre manteve aquela decisão sempre muito firme, sempre muito viva no seu coração, dentro de si mesmo. De modo que todas as outras escolhas e decisões estiveram baseadas naquela decisão. E de modo que, seja o que for que apresentasse algum obstáculo, alguma dificuldade ante o caminho que ele tinha a trilhar com Jesus e por Jesus, ele sempre se servia dessa proairesis, dessa decisão firme dele para seguir adiante, para sobrepor obstáculos. De modo que o que nós almejamos aqui com essa reflexão é levar-nos a todos a compreender que o Evangelho pede de nós essa definição. Uma definição que seja básica, que seja fundamental e que nos norteie, que nos sustente, seja a circunstância que vier, aconteça o que for. É preciso que exista em nós essa capacidade de perseverarmos, de sobrepormos obstáculos, de não deixar com que nada nos detenha nesse propósito de seguir ao Cristo. Porque a gente vai notando que qual a finalidade das dificuldades, dos obstáculos em nossa vida, senão a de testar, a de aferir a solidez da nossa decisão de seguir com Jesus. A gente pode pensar na funcionalidade, na finalidade dos obstáculos, das dificuldades, ou como diz Kardec,
das vicissitudes na vida humana por vários aspectos, vários prismas. No entanto, aquilo que consideramos um dos mais fundamentais, os obstáculos, visam nos dar a oportunidade de analisar o quão sólida é a nossa decisão de seguir com Cristo. E mais, de fortalecê-la ainda mais. Porque ao analisar a vida humana, ao analisar aquilo que nos acontece, nós vamos notar que, dependendo do que seja essa definição íntima da alma, uma mesma circunstância pode servir para fortalecer ainda mais o nosso compromisso com Jesus ou para nos afastar dele. A depender de como o Espírito receberá aquilo. Isso dependerá da ambiência que ele construiu por dentro. Se há uma pré-decisão, que é esse conceito que trazemos, de perseverar não importa como, se vem a enfermidade é tomada pelo Espírito como uma ocasião de fortalecer ainda mais o vínculo e a confiança em Jesus. Mas se não há a pré-decisão firme e sólida de seguir com Jesus, vem a enfermidade e ela pode me distanciar dele, levando-me, por exemplo, à experiência da revolta, da inconformação. Então veja, a experiência é a mesma, mas conforme o Espírito a recebe, o que ele tem já de substrato pode fazer com que aquela experiência consolide ainda mais a sua relação com Jesus, o seu compromisso de progresso, ou seja um obstáculo que o detém, que o amarra, que o faz estacionar. E aí, isso é fantástico, porque a gente meio que descobre o segredo de Paulo. Porque esse homem nunca se deixou deter por nada. Fossem as chibatadas, fossem as prisões, fossem as perseguições, fossem as incompreensões, fossem as traições, fosse o que fosse, porque este indivíduo nunca se deixou deter. É como se aquela indagação de Ananias seguisse reverberando na sua mente por todo o restante da tarefa. Como se ele tivesse feito para si um compromisso, uma afirmação, quando ouviu aquela pergunta: nada me deterá daqui para frente, nesse compromisso que assumo com Jesus. E a vida dele é simplesmente o testemunho vivo disso. Porque tendo essa definição muito bem estabelecida, como ele diria, prossigo para o alvo, acontecesse o que acontecesse. Ele sabia, ou se dispunha, ele conseguia, com o amparo do alto, ressignificar aquilo tudo, para que aquilo servisse para avançar ainda mais, aprofundar ainda mais a sua relação e o seu compromisso com Jesus. Porque o prossigo para o alvo estava entranhado na sua alma, enquanto decisão inabalável. Como ele diz, um dos mais belos trechos das suas epístolas, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, deixando uma coisa faço, deixando as coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma síntese da fortaleza, da resiliência paulina, porque ele definiu para si que seguiria para esse alvo, não importasse o que ocorresse, tudo o que acontecia, ele colocava, ele se ajustava, ele trabalhava internamente para que aquilo redundasse em prol desse alvo e dessa jornada. Isso, de certo modo, o próprio Emmanuel vai nos trazer. Eu estava relendo esse trecho, achei muito interessante reparar esse detalhe, quando descreve um pouco do que foi a transformação de Saulo, até se consolidar como grande apóstolo. Claro, existiu ali um encontro às portas de Damasco, essa decisão firme, mas teve todo um processo de consolidação disso no tempo, passando pelo deserto, no oásis de Dan, passando depois pelos 3 anos também em sua terra natal, até que em Antioquia ele pudesse efetivamente começar o trabalho junto aos demais corações, amparado ali por Barnabé, outro grande amigo. Mas descrevendo esse processo, especialmente enquanto ainda estava no deserto, Emmanuel nos fala assim, isso está registrado no livro Paulo Estevão, no capítulo de número
Deixa eu só checar aqui, o capítulo de número 2. Emmanuel diz: os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. Então, para que eu entre o despertar que está aqui expresso, né, quando Paulo tem as escamas dos olhos removidas por Ananias, é como se ali ele despertasse de fato para uma nova vida. Até então, em Damasco, ele havia despertado para o fato de que o caminho que vinha seguindo era um caminho equivocado. E vislumbrava agora o caminho do Cristo. Com o cair dos véus, digamos assim, a remoção das escamas, ele vislumbra com mais clareza para onde ir, o que fazer. Só que entre a meta e o ponto em que estamos, tem todo o caminho a percorrer. Então ele ansiava agora por ser um instrumento do Cristo, mas para que o vaso pudesse se preparar para receber a inteireza das vibrações e dos sentimentos do Cristo, tinha todo um trabalho de purificação do vaso, de preparação, que é de certo modo que nós trouxemos na fala da manhã. Preparar os caminhos do Senhor, endireitar a nossa vida para que nos configuremos, nos habilitemos a ser instrumentos mais propícios nas mãos de Jesus. Então, os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. Há um processo, há um trabalho de construção. A criatura envenenada no mal é correcipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco, como de fato se deu. Ele foi lidando ali com os remorsos, foi lidando com as consequências infelizes dos atos de outrora enquanto perseguidor, foi lidando com as incompreensões dos antigos amigos, dos familiares, foi se adaptando a essa nova realidade de vida, mas a decisão firme estava lá. Até por isso que ele conseguiu lidar com tantas mudanças a que foi projetado depois que se converte. Você imagina, da noite para o dia você perde quase todos os amigos. Da noite para o dia você perde quase todos os antigos objetivos que você tinha. Tudo que te movia ontem, hoje já não faz mais sentido. Então, como se estruturar diante de uma vida assim, em pleno caos, em tamanha turbulência? A força daquela decisão que ele estabeleceu para si. Seguirei ao Cristo, não importa o que for, o que acontecer. Então, tudo que vinha agora como rebote daquela sementeira anterior, a partir dessa nova decisão, ele ia tirando, digamos assim, elementos de aprendizado daquilo. É por isso que Emmanuel, então, um pouco mais à frente, vai descrever: vira o Cristo, mas para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. Então, ele, pela graça do amor infinito de Jesus, teve a oportunidade de vê-lo. Mas vê-lo não significava ainda uma convivência profunda e estreita. Essa era preciso construir. Assim também muitos de nós. Uma coisa é vislumbrar a grandeza do Cristo, outra coisa é avançar até construirmos a nossa relação de comunhão e de intimidade com Ele. Para fazê-lo é preciso transpor abismos. Em outras palavras, é preciso superar aquilo que nos afasta ou distancia ainda de Jesus. É preciso analisar o que nos detém, o que nos amarra, o que nos impede de avançar. É preciso fazer esse estudo profundo. E é o que Saulo vai se propor a fazer. Estimulado por essa decisão firme, ele vai então agora facear cada um dos obstáculos que ele precisaria transpor, sobrepor, para seguir fiel a Jesus e essa proposta de renovação. E aí começam a surgir, todas as dificuldades aqui, de certo modo já mencionadas. O Emmanuel vai listando aqui, por exemplo, as desilusões da sinagoga de Damasco. Ele, logo após a conversão, tenta já converter a outros, mas não tinha ainda sequer um manancial muito bem estabelecido para tanto, e tem uma grande frustração, decepção. Então, as desilusões na sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, aquela primeira experiência dele na singela igreja em Antioquia, foi muito marcante para a sua vida e sua trajetória. A falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente,
a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representar auxílio precioso para, e aqui o que me chamou a atenção, a sua decisão vitoriosa. Então, é sutil o que Emmanuel nos traz. Ele diz, Paulo tinha estabelecido a sua decisão. Isso estava consolidado, era a sua pró-airesis no conceito aqui, a sua pré-escolha. Pois bem, a vida agora vai liberando experiências, muitas delas aqui citadas, extremamente desafiadoras, né? O abandono dos entes mais caros, a solidão, a penúria de todo e qualquer conforto, a falta de recursos. Tudo isso tinha na vida dele que finalidade? Diz Emmanuel, auxílio precioso à sua decisão vitoriosa. Por que nós estamos trazendo isso, gente? Lembro de uma frase do Emmanuel, quando ele nos diz assim, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então a gente olha o problema como problema. Deus olha o problema como algo que nos atende, que supre uma necessidade nossa. E muitas das vezes, o que o problema vai cumprir em nossa vida é justamente ajudar-nos a refletir sobre essa escolha, se ela já foi feita ou não, e o quão sólida ela está. Porque, de novo, o que dizíamos, se há uma pré-definição na alma de seguir o Cristo, não importa como, ou, como já disse um outro grande pensador, se há um porquê, quem tem um porquê suporta qualquer como. Se existir isso em nossa alma, seja doença, seja penúria, seja o abandono de corações que nos são caros, seja a incompreensão de outros companheiros, seja o que for, será tomado por nós como algo que fortalece ainda mais essa decisão, que entranha ainda mais em nosso coração o anseio de sermos fiéis e de estarmos mais unidos a Cristo. Mas se essa decisão ainda é oscilante, é frágil, grandes são as chances de o que quer que me aconteça eu tomar aquilo como um obstáculo para seguir com Jesus, ou uma desculpa ou justificativa para fazer não o que Jesus nos orienta, mas aquilo que desejaríamos apenas, ou aquilo que nos seria mais cômodo. Então essa é a dimensão da pergunta, por que te detens? Ela nos leva a refletir em nós sobre quais são ainda esses obstáculos que não temos conseguido contornar. E por que não temos conseguido contorná-los? Será que é pelo obstáculo em si ou porque nos tem faltado uma decisão mais firme, mais sólida de seguir com Jesus? Isso nos projeta a uma outra reflexão, agora também de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai comentar justamente este versículo, ou essa pergunta, e agora por que te detens? Capítulo 147, Emmanuel vai pontuar assim para nós: a interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Então merece ser meditada por todos nós. Qual de nós não recebeu convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual? Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Então esse é um veso, esse é um vício que muitos de nós, embora conhecendo o Cristo há séculos, ainda trazemos conosco. No fundo, o que se nos pede é uma renovação de olhar, que parte naturalmente de uma renovação de sentimento, para que diante de um empecilho, diante de uma coisa que não deu certo, diante de uma dificuldade, diante da deserção de um companheiro, ao analisarmos aquilo, não tomemos aquilo como um obstáculo,
que nos possa levar à queixa, que nos possa levar ao desânimo, que nos possa justificar a manutenção de uma certa acomodação ou desalento. Mas antes, pede-se-nos um olhar agora que tome cada obstáculo como uma bênção, uma oportunidade de aferirmos e aprofundarmos ainda mais aquilo que é decisão nossa, de seguir com Jesus. Em outras palavras, pede-se-nos uma saída definitiva daquilo que citávamos numa palestra recentemente, da província ou do domínio do mas. Emmanuel, em outra mensagem, Pão Nosso, o mas e os discípulos. Quantos de nós ainda estamos nessa província do mas? Identificando o que nos detém, não para sobrepormos aquilo que nos detém, mas para tomarmos aquilo para justificar a nossa estagnação. Então, Emmanuel fala assim, uma simples palavrinha, 3 letras, tem a capacidade de definir-nos a posição perante o Evangelho. Dependendo de como colocamos essa palavrinha numa frase em que está presente a figura de Jesus. Exemplo. O Evangelho é sublime, encantador. Jesus é o Mestre Divino, mas... E aí nós sabemos o que vem. Vem os obstáculos. Vem os impeditivos. Vem o que eu acho que me impede de segui-lo. Mas aí poderia ecoar a indagação de Ananias: e por que te detens? Isso é maior que Jesus? Isso é impeditivo ou um estímulo para você buscar ainda mais a Jesus? Então, trazendo para o contexto aqui dos obstáculos, dos empecilhos, o Evangelho é sublime. Sei que ele nos orienta acerca do perdão, mas a minha família... Então, a família desafiadora, o parente difícil, ele é um obstáculo ao qual você se prende, na província nebulosa da queixa e do mas, ou em verdade ele é um auxílio que te possibilita aprofundar ainda mais a busca por Jesus. Bom, se a família é difícil, se ela me desafia, se ofertar o perdão tem sido uma dificuldade para mim, aí então é que eu vou aprofundar mais a minha experiência com Jesus, para que isso não seja um obstáculo, para que isso não me detenha, para que a minha decisão prepondere sobre o obstáculo. Que é o que Paulo definiu para si. Eu prossigo para o alvo. O que vier, eu vou colocar isso a serviço dessa jornada. Se vier pedrada, se vier a chibatada, se vier a incompreensão de algum companheiro, eu vou entender a mensagem disso para que isso não me detenha e para que, aprofundando a minha experiência com Cristo, eu tenha mais força para me sobrepor a essa dificuldade. Que é, por exemplo, o que a natureza nos ensina. Vide um regato, vide um rio. O que faz o rio ante um obstáculo? Ele para e diz: não, essa pedra me detém. Essa pedra impediu a minha marcha em direção ao mar. É isso que o regato faz? É isso que o rio faz? Ou ele tenta contornar, ou quando não é possível, ele o quê? Se avoluma e passa por cima. Aqui, passar por cima não no sentido de desprezar os outros, de ferir os outros, não. No sentido de engrandecer-se moralmente para superar aquilo que antes parecia insuperável. É nesse espírito que Paulo traz a sua tão conhecida frase: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo com isso não está alimentando ilusão, não. E o que eu quiser Jesus vai me dar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, qualquer desafio moral, se você se aferrar ao Cristo, se aproximar dele, você terá recursos para superá-lo. Porque não será mais só você, será você com Jesus. E o Cristo não permitiria você vivesse tal ou qual circunstância se não confiasse nas suas possibilidades de vitória, de superação. Então veja como vai mudando a análise da vida, de tudo aquilo que nos acontece. Para muitos, a família difícil é um obstáculo para viver o Evangelho. Para muitos outros, em que a decisão já é firme e sólida, aquilo é um estímulo adicional.
Para muitos, a enfermidade que surge de inopino é um obstáculo para viver o Evangelho, porque cai o indivíduo no estado de revolta. Mas como assim? Tenho feito tanto, estou me esforçando tanto e surge essa enfermidade agora? Isso é focar no obstáculo e não no que ele pode preparar. Porque eu posso enxergar essa mesma circunstância como uma oportunidade bendita de aprofundar ainda mais a minha confiança em Jesus e nos desígnios do alto. Então percebam que não é tanto a circunstância, é sempre sobre como nós as recebemos. E essa maneira como as recebemos depende sobretudo dessa decisão. Se há decisão, eu consigo reconfigurar a minha relação com o que me acontece para tirar proveito daquilo para o meu progresso. Como o marinheiro que sabe o porto para onde quer ir, aonde quer chegar, sabe ajustar a vela e o mastro conforme o vento que lhe é dado. Por quê? Porque ele sabe para onde está indo. Ele tem firme o propósito. Então, se o vento muda, ele se adequa para tirar proveito do vento. Porque o alvo está bem definido. A decisão está bem consolidada. Agora, vejamos a diferença, voltando à província do Mars, da qual precisamos definitivamente nos libertar. Sou ainda muito falho, muito imperfeito, a vida tem sido desafiadora, mas Jesus, percebe a diferença cabal? Jesus há de nos ofertar os recursos, o meu cometimento com Jesus há de me dar a força de vontade, a perseverança, para me sobrepor a quaisquer que sejam os empecilhos e os obstáculos que poderiam nos deter, mas na presença de uma vontade firme, de uma decisão sólida, não mais nos detém. Por isso Emmanuel, nesta mesma mensagem, concluindo, diz: uma simples palavrinha expressa a nossa profissão de fé, a firmeza de nossa vontade, ou ainda o nosso comodismo e a nossa estagnação. Porque aquele que em verdade ainda não quer, ainda não anseia profunda e vivamente comungar com Jesus, ele vai se apegar a quaisquer obstáculos que surjam para manter-se como está. Sonhando com Jesus, às vezes, aspirando por Ele em belas palavras, em lágrimas sentidas, mas ainda mais voltado para os obstáculos do que para o chamado do Cristo. Porque o discípulo fiel é aquele que está sempre mais voltado para o Cristo do que para os obstáculos. Isso faz toda a diferença. Há uma cena no Evangelho que ilustra muito bem aquele momento em que os discípulos estão no barco a navegar. Surge uma tempestade, as ondas eram revoltas, os discípulos ali temerosos, quando vem um homem caminhando sobre o mar, à distância. Quando ele se aproxima, percebem se tratar de Jesus. E é aquela cena então que Jesus, em diálogo com Pedro, Pedro pede: Senhor, faça com que eu vá até ti, Porque vê Jesus caminhando por sobre as águas. E Jesus então diz: pois vem então, vem até mim. E Pedro, corajoso a princípio, coloca o primeiro pé sobre o mar, dá ali os primeiros passos, olhando para o Cristo, vai caminhando, quando de repente o vento sopra mais forte, as ondas se elevam um pouco mais. Como sabemos, ele começa a afundar. A cena em si é muito emblemática, mas o que é a mudança que leva à submersão, à imersão de Pedro? Enquanto esteve de olhos voltados para Jesus, Pedro caminhou por sobre as águas. O que são aquelas ondas? O que representa esse mar revolto, senão as circunstâncias da vida? No contexto do Evangelho, o mar de Tiberíades, com as suas oscilações, momentos de calmaria, momentos de turbulência, não é senão um símbolo da existência material que estamos a cruzar, servindo-nos desse barquinho que nos foi dado, que é o corpo físico. É a travessia da existência. E a vida na matéria é assim, sine qua non, marcada por oscilações, como é o mar, as ondas. Ora momentos mais calmos, ora momentos mais tumultuosos.
O Cristo que caminha por sobre as águas expressa, portanto, segundo o que nos ensina o Espiritismo, o Espírito puro, já não mais sujeito a qualquer influência da matéria, que a domina por completo, caminha, portanto, serenamente por sobre as águas. É a meta, é para onde estamos indo. O que nos cabe construir à luz do Evangelho é essa capacidade de cada vez mais nos sobrepormos às águas, sem submergir. E enquanto Pedro esteve focado no Cristo e não nas ondas, ele caminhou por sobre as águas. Quando as ondas cresceram e ele passou a focar mais nelas do que em Jesus, ele submergiu. Exatamente assim a nossa vida. Enquanto os nossos olhos estão voltados para esse alvo, para essa meta, para essa comunhão com Jesus, confiando na força que Ele nos poderá dar, no amparo que Ele há de nos fornecer, para que venhamos a sobrepor obstáculos que nos parecem intransponíveis por nós próprios, segundo as nossas próprias forças apenas. Enquanto estivermos assim focados, conseguiremos nos sobrepor às ondas, aos obstáculos. O Cristo será maior que os obstáculos. O Cristo será maior que o mas. Mas vez por outra, especialmente quando as ondas crescem e os desafios são maiores, o mas intenta sobrepor-se ao Cristo. Os empecilhos parecem maiores do que Jesus. E é então que o nosso sentimento vai sendo tomado. O nosso barquinho vai sendo consumido pelas ondas. Começamos a afundar. Mas aí a importância de construirmos com Jesus essa intimidade. Essa intimidade que nos permita ouvir a sua voz, mesmo em meio ao turbilhão do mundo. Quando tudo pareça caos ao nosso redor, a voz branda e serena do Mestre a nos dizer: vinde a mim, tenha de bom ânimo. Esse é o segredo das grandes almas que, mesmo em meio a testemunhos aspérrimos, parecem manter-se numa serenidade assim, inabalável. É porque por fora luta, por dentro comunhão viva com o Cristo. Porque por fora obstáculos e empecilhos, mas por dentro uma decisão inabalável, que os faz não se deter nos obstáculos, mas entender o que eles podem preparar, o que eles têm a fornecer de crescimento ao Espírito em jornada com Jesus. Por isso é imprescindível deixemos de uma vez por todas essa província nebulosa da queixa. No trabalho interno e profundo de consolidação desse compromisso com Jesus, quando novos obstáculos ou empecilhos venham nos visitar, buscaremos nos aconselhar com o Mestre vivo em nosso coração e Ele então nos dirá: estou aqui como sempre estive. Assim como superamos os anteriores, a esse haveremos de superar também. Sairemos dele mais fortes, mais maduros e mais sábios, na companhia do Divino Mestre. Inumeráveis, prossegue Emmanuel na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se aos obstáculos de toda sorte nessa província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Então, como a decisão ainda não está bem estabelecida, a criatura sempre fica a pescar e a buscar aquilo que, de certo modo, vem a justificar-se, a permitir com que ela se justifique perante a própria consciência, por não avançar mais, por não dedicar-se mais. Ah, mas é porque isso, é porque o outro não me ajudou aqui, é porque eu não tive o suporte, é porque eu não conhecia antes. Mas imaginemos só, se alguém como Paulo fosse se deter nos obstáculos associados ao que havia sido antes, ao que ele havia feito antes. Por isso, a grande sabedoria da sua frase, que revela o segredo de uma transformação como a que ele fez. Irmãos, uma coisa eu tenho feito na minha vida: deixar para trás as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de mim.
prosseguindo sempre para o alvo, que é o chamado de Deus em Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nas palavras, exteriorizam sempre grande e boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, da falta de saúde, de tempo, de forças. É o que Emmanuel vai descrever em outras mensagens complementares, por exemplo, no livro Fonte Viva, capítulo 50, ou no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 34, quando ele fala dessa frase tão conhecida de Paulo, do prossigo para o alvo. Ele vai falar do quanto de elementos às vezes elencamos que nos justificam a manutenção da nossa atual condição. Para ilustrarmos, no capítulo 50 do livro Fonte Viva, um dirá que um elencará, por exemplo, a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. Outro, um trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Outro é aquele que se mobilizou diante da calúnia. Outro, por sua vez, que fica a aguardar mais recursos materiais para iniciar. Quando assim procedemos, estamos detendo-nos no obstáculo e não na possibilidade de servir, que está sempre aberta a todos nós. Por isso, continua Emmanuel, são operários contraditórios, que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso, e na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. Porque da mesma forma que existe uma pré-escolha de seguir, não importa como, existe uma pré-escolha de reclamar, não importa como. Posso estar com saúde ou com enfermidade. Nos dois casos eu vou encontrar alguma justificativa para reclamar. Posso estar com muito recurso material ou com pouco. Nos dois casos eu vou encontrar uma justificativa para não fazer. Posso estar com muitos tarefeiros ali ao meu redor, como posso estar praticamente sozinho. Nos dois casos, se eu quiser, se essa for a pré-definição da alma, eu vou encontrar motivos para reclamar. Ao passo que aquele que pré-decidiu, com poucos ou com muitos, há motivos para começar. Com pouco ou muito recurso, há muito o que fazer, muitas possibilidades para iniciar. Com saúde ou sem ela, há ocasião para testemunhar. Porque tudo passa pela definição da alma. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Porque é destrutivo. É o espírito que atenta contra ele próprio. Recordo-me aqui da parábola do semeador, como narrada para nós no capítulo 13 de Mateus. Nós temos ali basicamente 4 tipos de solo, mas sempre me chamou muita atenção o terceiro tipo de solo, aquele da semente semeada entre espinheiros. Como sabemos, a parábola do semeador é uma das poucas explicadas pelo próprio Mestre no Evangelho. E ao descrever a parábola, ou essa passagem, esse versículo da semente lançada entre espinheiros, Jesus nos diz que os espinheiros representam as ansiedades relacionadas à vida material, que acabam por sufocar ou por destruir a plantinha nascente do Evangelho. Então atentemos. O espinheiro é uma planta. E se ele cresce ali, é porque já temos um solo em algum nível fértil. Então, qual que é o grande drama desse tipo de solo, ou desse tipo de coração? Já é um solo fértil, que poderia estar produzindo com Jesus, mas que escolhe produzir espinheiros. É o espírito que se detém nos obstáculos, que se detém nos impedimentos, que já poderia estar produzindo com Cristo, mas destrói em si mesmo a sementeira do Evangelho, porque se aferra mais às questões transitórias e efêmeras do mundo, que têm uma importância relativa, mas que jamais deveriam se sobrepor às construções definitivas da alma. Quantos e quantos espíritos, portanto, não temos escolhido ainda cultivar espinheiros que nos ferem e ferem aos outros? O espinheiral, por exemplo, do pessimismo,
O espinheiral, por exemplo, do azedume. O espinheiral, por exemplo, da preguiça, do desânimo. São posturas destrutivas, primeiramente para nós, mas também para vidas ao nosso redor, que às vezes, invigilantes, são tomadas por esse mesmo espírito e passam a se deter mais nos obstáculos do que naquilo que nos chama para além dos obstáculos. Que se detêm naquilo que as detém e não avançam para aquilo que as chama. E então conclui o benfeitor: em qualquer posição e em qualquer tempo. Vejamos, qualquer posição e qualquer tempo. Caráter mais geral do que esse não poderia existir. Estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. Como ele diria em outra mensagem, quem ama encontra 1000 maneiras de auxiliar. Então, se eu não estou encontrando maneira nenhuma de auxiliar, se eu estou vendo assim um monte de obstáculo e impedimento que me impeçam de auxiliar de uma maneira que seja, talvez esteja nos faltando ainda mais amor por Jesus, mais firmeza em nossa decisão de seguir com o Mestre do amor. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, porque é o que falávamos também pela manhã, quanto mais se nos abrem os olhos, quanto mais se nos apura a sensibilidade, mais vamos vendo que Jesus nos amparava de muito mais maneiras do que considerávamos antes. Que a sua presença junto de nossos passos era muito mais viva do que nós considerávamos. Então, para todos nós que temos recebido as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio: e agora, por que te detens? Em outras palavras, não há nada que efetivamente nos possa impedir de seguir com Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a dor, nem a alegria. Nada que não dependa de nós pode nos impedir de seguir efetivamente a Jesus. Porque temos visto ao longo dos séculos aqueles que o seguiram a passos largos, estando entravados numa cama. Temos visto aqueles que o seguiram em calabouços e prisões infectas até o último suspiro. Paulo mesmo se diria, ou se dizia, não um prisioneiro dos romanos, mas um prisioneiro do Cristo, porque até as suas prisões ele colocou a serviço de Jesus, porque traziam ainda mais eloquência à sua fala. O que julgavam ser para ele um impedimento, ele transformou num impulso. Ampliou e aprofundou ainda mais a sua sementeira. Então temos visto corações seguir Jesus cercados de todos os impedimentos possíveis, mas porque não existia impedimento interior, avançaram a largos passos. Quando muitas vezes olhamos ao nosso redor e temos visto ou encontraremos recursos infindáveis, possibilidades inúmeras, no entanto, impedimentos íntimos nos têm detido na jornada a trilhar. E quem nos traz até uma certa orientação para que avancemos nisso, na construção dessa pré-decisão sólida, firme, inabalável, é o próprio Ananias, nas orientações subsequentes que traz lá em Atos dos Apóstolos a Saulo de Tarso. Orientações estas que ele levou a cabo, aplicou-as a si, e por isso vemos, ou podemos ver, esse que era um trator imparável, inquebrantável, coração a serviço de Jesus. Depois dessa pergunta, e agora, por que te detens, Saulo? Ananias diz: ergue-te, ou levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. É uma fórmula para nós. Levanta-te, batiza-te, lavando os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Palavras que talvez não nos sejam tão familiares, mas o espírito da mensagem é fundamental.
é o que sustenta um cristão na jornada, de ponta a ponta. Primeiro, ninguém avançará sem levantar-se para senhorear o próprio destino. Ninguém progride, avança um palmo sequer, se não mobilizar a vontade, o firme querer, que é o que o Cristo disse ao grande senador que hoje nos inspira, Públio Lentulus: está no teu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. Esse é o primeiro passo, erguermos-nos para tomarmos as rédeas da nossa vida em nossas mãos, para avançarmos em direção ao destino que nos fascina, mas que sem a nossa vontade seguirá apenas a ser um sonho distante, mas que com a nossa vontade pode se tornar cada vez mais próximo. Felicidade crescente com Cristo àqueles que se erguem para senhorearem o próprio destino. Então, levanta-te, batiza-te. A ideia do batismo, na tradição cristã, foi muito associada ao elemento de culto exterior, ao mergulho nas águas. Mas a palavra bapto, do grego, significa simplesmente mergulho. Levanta-te, aciona a tua vontade e mergulha. Mergulha onde? Nas águas? Ou mergulha em ti mesmo? A reencarnação é o mergulho na matéria, daí o símbolo da água, o nascer da água, mas que deve levar-nos ao nascer do Espírito, resultado do mergulho em nós próprios. Por isso Jesus, no diálogo tão profundo com Nicodemos, dirá: se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Agora, se alguém não nascer da água e do Espírito, esse alguém não entrará no reino de Deus. Uma coisa é vislumbrar o que nos espera, outra coisa é entrar, é construir esse porvir. Para isso, não basta nascer da água, isto é, voltar ao corpo físico, é preciso nascer do Espírito. Batismo aqui, portanto, é mergulho profundo em nós mesmos, justamente para identificarmos quais são os nossos impedimentos internos. Tenha certeza, não é nenhum impedimento externo que te impede de avançar com Jesus. O impedimento externo é só uma projeção de um impedimento interno, da ausência de um querer interior. E para identificar o que nos impede é preciso mergulhar. Então levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, isto é, identifica as amarras, o que te prende. O que em você é ainda assim tão mais valioso que Jesus, que te impede de seguir com Ele? O que em você, o que para você tem assim ainda tanta preponderância que te faz permanecer onde está ao invés de avançar com Cristo? É um vício? É uma mágoa? É um ressentimento? Pois bem, lava-te disso, deixa ir e invoca o nome do Senhor. Ou seja, naquilo que não puderes vencer sozinho, invoca o nome do Senhor. Peça auxílio a Ele, aprofunda a sua comunhão e a sua relação com Ele, e tenhas a certeza de que aquilo que sozinho não puderes, com Ele poderás. Se os teus olhos estiverem voltados para Jesus, como Pedro, poderás caminhar por sobre as águas. Mas se os nossos olhos ainda se detiverem nesta ou naquela onda, neste ou naquele impedimento, ainda seguiremos submergindo, deixando de aproveitar ao máximo a jornada e as experiências que nos têm sido concedidas. Portanto, estabeleçamos uma pré-decisão. Haveremos de prosseguir para o alvo, aconteça o que acontecer. E tudo o que vier, virá com o único fim: atender a um propósito de nos dar a ocasião de testemunharmos ainda mais o nosso amor e a nossa fidelidade a Jesus. Porque é isso que essas grandes almas nos ensinam. Como Paulo, quando haveria de ser preso para levar as chibatadas, chega a dizer aos companheiros da igreja de Corinto: irmãos, por acaso quereis o Cristo sem testemunho? Porque sem testemunho, sem as lutas, sem os empecilhos, como demonstrar para o mundo o quanto o amamos, o quanto nele confiamos e o quanto é Ele quem nos dá força para vencer, venha o que vier. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.